Olá, meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã abençoada desta segunda-feira, esse clima gostoso que está aqui em Ribeirão Preto de ontem para cá, quero render graças ao nosso Deus por tamanha bondade e me permitir ver este dia e me permitir estar aqui respirando nesta fase de recuperação. Agradecer a você inscrito, a você, irmão, que tem assistido, que tem feito os comentários, que tem compartilhado. Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Serei sempre grato. Eu sou seu irmão Manuel da Vera Cruz. Este é o meu canal falando bem da Bíblia. Desta feita, nós vamos meditar a partir de dois textos bíblicos. Deuteronômio 15:11, onde está escrito: e nunca cessará da terra o pobre. E João 12:8, Jesus disse o seguinte: sempre tende os pobres convosco. Já vou começar lhes dizendo o seguinte: nem Deus, nem os governantes humanos vão acabar com a pobreza no mundo. Por que Deus não vai acabar com a pobreza no mundo? Porque está escrito: sempre tendo os pobres convosco. Está escrito: e nunca cessará o pobre da face da terra. Tanto o pobre quanto o rico vivem no mesmo mundo, porém em um estilo de vida diferente um do outro. Se todo mundo enricar, meu irmão, não vai mais ter empregado. Se todo mundo enricar, quem vai servir um ao outro? Então tem que ter pobre e rico. E tem aqueles que estão aí num estado praticamente de miséria. Mas isso faz parte da história da humanidade. Agora vamos lá. Os governantes, eles têm uma parcela de contribuição no município, nos municípios, nos estados e na Federação Brasileira, por exemplo, onde eles podem criar projetos de lei e trazer benefícios que podem melhorar a vida de algumas pessoas. Mas isso não significa acabar com a pobreza. Por exemplo, em Burkina Faso, o atual presidente de lá, que é o Ibrahim Traoré, tem feito um excelente governo. Em tão pouco tempo já mudou a vida de muita gente no país dele. Enquanto tem outros países que já não têm essa mesma preocupação. Mas isso não significa que vai acabar com a pobreza. Simplesmente ele está trabalhando em prol da população e tem melhorado a vida de algumas pessoas. Mas se faz necessário entender também o seguinte, que no meio dessa grande massa tem aqueles que são preguiçosos, tem aqueles que não gostam de trabalhar e que eles nunca vão mudar de vida. Tem aqueles que estão nas ruas, que se você oferecer ajuda, eles não querem, tá? Que eu já vi pessoas que estão nas ruas dizer o seguinte, que continuam nas ruas, que eles não pagam imposto, não têm nenhuma responsabilidade com nada, então não estão nem aí. Então como é que Deus vai mudar a vida dessa pessoa? Como é que os governos vão mudar a vida de uma pessoa dessa? Não vão. É tipo aquelas pessoas que não estudam para buscar uma profissão. O prefeito, o governador, o presidente não tem culpa, porque é uma iniciativa da pessoa, foi aquela pessoa que decidiu não estudar. Governo não tem nada a ver com isso. As escolas estão aí para qualquer pessoa que queira estudar. Beleza? Mas vamos ver. Tem também a questão dos pastores, os mais ricos, que poderiam contribuir para melhorar a vida de até milhares de pessoas. Eu não vou citar os nomes, tá? Os 5 mais ricos do Brasil. O 5º mais rico tem uma fortuna hoje de 250 milhões. Agora imagina que o Brasil tem em torno de 213 milhões de pessoas. Ou seja, se ele fosse dividir 250 milhões para 213 milhões de pessoas, daria para dar 1 milhão para cada brasileiro e ainda sobrava dinheiro. Ou seja, só que desses 213 milhões de brasileiros, nem todos são pobres. Mas eu já não estava nem querendo que essa pessoa ajudasse a nação, mas que pelo menos ele ajudasse os mais pobres da igreja dele. Já melhorava a vida de muita gente. O 4º mais rico tem uma fortuna de 300 milhões. Imagina só nessa linha de raciocínio minha, se ele não olhasse para a nação pobre do Brasil, mas pelo menos para a classe mais pobre da igreja que ele dirige. Através dessa fortuna, ele mudaria a vida de muita gente. Não é enriquecer essas pessoas, mas, por exemplo, pagar um curso profissionalizante para uma pessoa, pagar para tirar uma habilitação, ajudar uma região pobre cavando um poço artesiano. Isso ajudaria. Não se ajuda só com dinheiro. Aí o que acontece? O 3º mais rico, com uma fortuna de 364 milhões,
Se essa pessoa decidisse hoje mudar a vida de muitas pessoas, ele mudaria. Não precisava ele ir muito longe, bastava ajudar os membros da própria igreja. O segundo mais rico está com uma fortuna de 1 bi e 400 milhões. Na mesma linha de raciocínio que eu estou aqui. Tudo bem, ele não vai acabar com a pobreza do Brasil, mas se ele focasse apenas nos membros da igreja dele que são pobres, ele mudaria a vida de centenas de milhares de pessoas. Não iria elevar essas pessoas a um grau de riquezas, mas também daria uma vida melhor a esse povo. Mas eu te pergunto, eles fazem? E o primeiro mais rico está com uma fortuna de 5 bi e 600 milhões. Se ele decidisse mudar a vida só dos mais pobres da igreja, imagine esses 5 pastores mais ricos mudando a vida só dos crentes mais pobres de suas igrejas. Mudaria a vida de muita gente no Brasil. Então não são só os políticos que têm essa responsabilidade. Esses pastores também têm, porém não atuam de forma correta. Só estão preocupados em enricar a cada dia. Em uma reunião da ONU há algum tempo atrás, alguém questionou o Elon Musk por que ele não acabaria com a pobreza do mundo. Fizeram um cálculo na época em torno de 6 bilhões para resolver o problema. Ele falou que dava o dinheiro, mas queria que prestasse contas de tudo com ele. Aceitaram? Não aceitaram. Ou seja, aí entra a parte responsável do governo. O governo não quer só beneficiar a população, ele quer também a parte dele. Então não aceitaram. Conclusão, meu irmão, ninguém vai acabar a pobreza do mundo. Por último, alguns intelectuais, estudiosos, fizeram uma pesquisa e chegaram a calcular a riqueza do mundo. Deu tantos quinqualhões em dinheiro a fortuna do mundo. Então vamos dividir essa quantidade em partes iguais para a população mundial, que são hoje 7 bilhões e pouco de pessoas. Chegaram à seguinte conclusão: se isso acontecesse, esse cálculo e essa divisão, em 5 anos, os pobres continuariam pobres e os ricos continuariam ricos. Sabe por quê? Porque os pobres não iam fazer investimentos. Então aí está, meu irmão. Nem Deus, nem os políticos vão acabar com a pobreza do mundo. O rico e o pobre vivem no mesmo mundo, porém em estilos de vida totalmente diferentes. Aqui no bairro tem 2 supermercados, mas tem milhares de pessoas. Esses donos de supermercados são geradores de emprego. Se um dos funcionários dele agora enricar e abrir um supermercado, ele vai deixar de ser empregado para ter empregados. Então o mundo não pode ser só de ricos, mas também o mundo não pode ser só de pobres. Se você enricar, quem vai fazer faxina na tua casa? Ou você rico vai fazer faxina na casa de outro rico? Aqui em Ribeirão Preto tem mais de 80 postos de combustíveis. Você acha que o dono de posto de combustível vão trabalhar com o outro? Não. Eles são geradores de emprego. Então, meu irmão, e quem vai trabalhar nesses postos? Os pobres. Quem é que vai varrer as ruas da cidade? São os ricos? Não, são os pobres. Então, o mundo precisa do rico e do pobre. Os dois vivem no mesmo mundo, porém em estilos de vida totalmente diferentes. E nem Deus, nem os políticos vão acabar com a pobreza do mundo. O que eu lamento é que os pastores que pregam o amor, que pregam a bondade, deviam se importar mais com o ser humano, investir mais no ser humano, mas não, eles só estão preocupados, igual aos políticos brasileiros, que só estão preocupados em enricar a cada dia mais. Assim estão os pastores brasileiros também, só preocupados em enricar, e não estão preocupados com a população mais pobre. Mas os pastores poderiam também contribuir para uma mudança de vida para os mais pobres. Lamentavelmente isso não acontece. Que Deus abençoe em nome de Jesus a cada um.